Às vezes a gente fica olhando a vigilância para o lado de fora, para olhar o que pode vir por fora, o que vai acontecer, as circunstâncias. Mas a principal vigilância é sobre nós mesmos. Então vamos pedir para Jesus nesse momento de oração, que o Senhor nos conceda a graça de conseguirmos olhar para nós mesmos, de nós termos uma boa visão de nós. Quem vai lembrar bem as orientações da Sagrada Escritura, né? Que a gente tenha uma boa medida de nós mesmos, uma medida não exagerada e nem uma medida diminuída. Isso é um risco muito grande, a gente começa a não enxergar porque começa já a olhar com aquele olhar de que nós somos uns coitadinhos, que é isso aí, isso é uma falsidade. A gente tem que olhar de verdade o que você é. Tuas virtudes, os teus defeitos, as tuas dificuldades para viver o mandamento de Deus, que você consiga se olhar nesse momento. Te peço, Senhor, uma graça especial para eu poder olhar a mim mesmo, para que eu gaste tempo tentando observar, Senhor, sobre meus lábios, sobre minhas atitudes, sobre os meus sentimentos, sobre meus ímpetos, sobre a minha vontade, para que eu possa, Senhor, ter o cuidado que você quer de mim. Te peço, Jesus, a proteção agora para tudo aquilo que está sendo forjado do lado externo sobre a minha vida. Para a gente poder entender do que eu quero rezar e quero convidar você a rezar, existe um outro risco muito grande, que é a gente começar a querer olhar para nós a partir de como os outros nos veem. E isso é muito ruim, porque aí você começa a, em vez de ver de verdade o que você é, você fica se importando com o que as pessoas dizem para você. Então as pessoas não gostam de coisas nas nossas vidas. E isso é um pouco cultural também. Então tem coisa que a pessoa não gosta, mas não é esse o problema. Você não tem que olhar o que os outros gostam, você tem que olhar de verdade para você e ter uma medida sua. O que os outros pensam não é um problema. É um problema para a tua imagem. Então você vai olhar e vai dizer, bom, eu tenho um problema com a minha autoimagem, então a opinião dos outros me fere muito, a opinião dos outros mexe muito comigo, mas o problema é teu. O problema é que você não tem segurança da sua imagem, porque o teu olhar, eu estou falando do teu, mas estou falando para mim também, viu, gente? Aliás, muito para mim. O meu olhar tem que ser para mim mesmo, e a partir de Jesus e de mim, e não do outro. Senão, eu acabo querendo ser aquilo que os outros querem que eu seja, aquilo que os outros veem em mim. E eu não sou nem o que os outros veem, nem o que eu vejo. Eu sou o que Deus vê. E o que é que Deus vê? Senhor, dá-me a graça de conseguir cada vez mais enxergar como você me vê, Senhor. Como de fato você me vê, como de fato, Senhor, eu tenho que agir, como de fato, Senhor, eu tenho que ser. Que eu não seja movido, Senhor, por conceitos e preconceitos dos outros ou da própria sociedade. Que eu seja movido por Ti, Senhor, por aquilo que Tu queres, Senhor, e fazes em mim. Dá-me, Senhor, também saber aonde é preciso que eu cresça. Aonde é preciso, Senhor, que eu permita que Teu Espírito haja mais em mim. Dá-me, Senhor, a graça de conseguir vigiar sobre mim mesmo. Vigiar sobre minha vida, minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos. Dá-me, Senhor, a Tua graça agora. Visita-me, Senhor. Visita-me para me dar a compreender. Amém. Sabe, gente, uma das coisas que me tem preocupado muito mesmo, e esse muito é muito, é de que nós temos cada vez visto as pessoas ficarem menos com Jesus. Menos com Jesus. Como é que eu vou compreender o que Jesus quer para mim se eu passo tão pouco tempo com Ele, na presença dEle? Se eu gasto tão pouco tempo sozinho com Ele?
Às vezes a gente preenche esse espaço, você pode estar sozinho, mas você preenche esse espaço com muita leitura, com muita oração verbal, com muito vídeo, coisas que você assiste, de boa e de má qualidade, mas de qualquer jeito você vai estar sempre vendo a opinião do outro, sempre. Porque mesmo quando eu vou falar de Jesus, um grande pregador fala de Jesus, ele vai te dar coisas muito legais para você ver, ou um filme muito interessante, mas ela é a opinião dele, não é? É como ele está vendo. E são verdades, mas são verdades a partir daquele enfoque que ele queria dar. É muito bom, mas a gente precisa de um tempo maior com Jesus. Para poder nos ver, para poder nos enxergar e para que Ele possa ter o espaço para falar conosco. Então, onde a gente vai ter que encontrar Ele? Lógico, nós vamos encontrar Ele na Palavra de Deus, a gente vai encontrar Ele na natureza, a gente vai encontrar Ele nas orações em comum, mas precisamos ter esse tempo de graça diante dEle para Ele agir e essas coisas poderem amadurecer dentro de nós. As coisas precisam ser amadurecidas. Você ouve uma palavra inspiradora, mas se você não tem nenhum tempo para deixar isso cair, penetrar, depois se transformar, nascer a planta e crescer, você recebe um monte de coisas boas que ficam na periferia da pele, daqui a pouco você já sacolejou, ela caiu fora, já vieram outras coisas boas, ficaram de novo em você, você de novo andou, elas saíram fora. Não deu tempo para crescer dentro da gente. E eu olho em todos os lugares e as pessoas quase não fazem. Você já viu que as pessoas falam umas para as outras assim, você precisa fazer um pouco de yoga, já viram? Falar isso? Por que elas precisam fazer yoga? Não estou falando agora no exercício físico, porque na verdade as pessoas estão agitadas. Ora, eu diria, você precisa contemplar mais a Deus. Não estou achando ruim quem faz, não. Eu estou querendo falar que é óbvio que o ser humano nos tempos atuais não está tendo tempo de presença com Deus. E a gente precisa encontrar. Precisa voltar a ter. Voltar a ter tempo que você descansa com Deus. Que você pega a palavra e depois deixa ela penetrar dentro de você e você poder olhar e depois, no final do dia ou no outro dia, olhar de novo e dizer como foi essa ação de Deus ontem e aquilo que Deus me aponta para hoje. Senão eu vou vigiar o quê se eu não consigo olhar? Então, hoje a palavra de Deus está tocando no nosso coração. Vocês não puderam vigiar nem um pouco, chega de noite, está cansado. Quem aqui tem ficado bastante cansado? Bastante cansado. E acorda cansado. E dorme cansado. Quando já não apaga antes de dormir. Está lá, pluft, já dormiu. Não é? Muitos de nós. E o que acontece é, eu preciso arranjar em algum momento do meu dia um tempo de qualidade. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. O outro aspecto que me tem trazido muita preocupação para com os cristãos e a caminhada de nós todos que tivemos uma experiência com Jesus, é de que nós, na maioria das vezes, passamos a ter uma atitude simplista do combate espiritual. Uma atitude simplista, não é? E não é simples. Não é simples, é um universo complexo que exige de nós um combate permanente, uma atenção permanente e uma descoberta permanente deste universo. E isso só dá para fazer quando você está no campo de batalha. Não dá para fazer só estudando, só ouvindo. Eu tenho que ter um tempo, porque é difícil de compreensão. É difícil. Eu olho assim,
E vocês devem certamente olhar, quando a gente falava das nossas heranças, daquilo que a gente recebe hereditariamente, ora, é um mistério muito maior do que a gente imagina, não é mesmo? Como é que essas coisas se repetem, como é que elas acontecem, como é que eu combato uma coisa tão complexa como essa? Eu faço uma campanha, está tudo resolvido? Não vai estar tudo resolvido, vai estar melhorado. Mas certamente eu tenho que começar a observar e compreender as raízes das coisas na minha vida. Eu tenho que começar a compreender como é que elas surgem, de onde elas vêm, para que eu possa ter uma atitude de combate certa nas raízes destas coisas na nossa vida. Então a caminhada de fé não é uma caminhada simplista. Aqui eu tenho várias pessoas que têm profissão, todos, né? Que estudaram, alguns são profissionais, professor de uma matéria, de outra, de psicologia, de tudo. Como é que você chegou a entender as coisas? Se eu perguntar, como é que você virou o profissional que você virou? Você vai falar, estudando, observando pessoas que fizeram para eu fazer, né? Observando ou aprendendo com elas e fazendo. Não é isso? Estas três coisas foram formando o profissional que você é. Quanto mais você fez, mais você aprendeu e com teus erros e com teus acertos. Quanto mais você viu pessoas que sabiam fazer aquilo que você faz na sua área e falaram, você aprendeu mais sobre aquilo. E estudou para tudo isso. Agora, no mundo espiritual, a gente acha que não faz nada disso, que tudo vai fazer assim, vai pronto. Então, nós vamos ser sempre criança. E o que eu vejo é uma infinidade de crianças espirituais. E como crianças, a gente está sempre sendo levado para lá e para cá, arrastado para cá e para lá, arrastado para cá e para lá. Porque as crianças. Eu tenho uma lei minha, que é para as crianças aprenderem em caso de acontecer qualquer coisa, poder sair da escola. Então é obrigado a ter um treinamento na escola para isso, né? Uma vez ou duas vezes por ano, eles têm lá que marcar o tempo, quanto tempo consegue tirar as crianças rápido para a rua. Então aí nesse dia a polícia vai lá, fecha as ruas, tudo lá para não ter perigo, né? As professoras já se preparam todas, vai estar não sei o quê, tem as crianças com deficiência, às vezes uma criança que tem problema de mobilidade ou de outra coisa, e aí é uma alegria. Eu fui lá, é uma delícia, as crianças saem tudo contentes, correndo, e enfia os pequenininhos dentro de carrinho de supermercado, eles saem se divertindo, é uma delícia de ver o treinamento. Aí eu estava indo embora e pensando, mas no dia que precisar mesmo, não vai ter rua fechada, não vai ter, entendeu? As crianças, claro que como elas fazem, elas vão estar mais habilitadas de saber o que fazer, né? Mas que vai ser bem mais complicado do que só o treinamento, vai. É a mesma coisa no mundo espiritual, a gente vai ser só criança, enquanto a gente vê a nossa batalha como uma brincadeira, a gente não vai avançar com seriedade no projeto que é preciso. E é preciso porque quanto mais o tempo passa, mais as forças malignas vão tomando espaço no mundo, gente. Isso é inevitável. É inevitável. E nós não enxergamos quase nada, porque a gente só enxerga o externo. Estamos mais treinados para ver o externo, e o externo hoje é uma confusão. Eu acho uma confusão. Eu converso com os mais jovens lá, por causa lá do gabinete, né? Então eu converso com eles que mexem com as redes, eles não assistem televisão há muitos anos, eles não têm nada, isso aí não existe. A gente fala, tem uma grande parte da população de televisão, mas não é essa molecada. Eles não têm nada de assistir canal, eles assistem as coisas deles, que eu não sei nem o que são. Nem o que são, porque estão tão
distante da realidade que eles vivem, você pensa que... E olha que eu sou um cara que me atualizo, eu sou um cara que gosta de ficar moderno, eu vejo as coisas, mas estou longe. O que eles estão envolvidos e veem não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço um esforço imenso para pegar um pouquinho do entendimento do que mundo é esse. Aí eu pergunto para vocês, neste mundo todo que evolui, que muda, que tem alternativa, qual é a nossa preparação no mundo espiritual para estar diante do combate e poder ser referência de combate espiritual? É muito pequeno. Então a gente fica na periferia. Da minha necessidade física, eu sei rezar. Me dá saúde, me dá condição de pagar minhas contas, protege para não acontecer nenhum mal com ninguém, uma situação de proteção emocional. Essa parte é fácil, qualquer um faz. Qualquer um faz isso. Só que a hora que a gente mergulhar, eu vou chegando no ponto aonde, o que é que Deus quer que faça? Como Deus quer agir em nós? Eu hoje fiz uma meditação e eu tinha pensado já nela esses tempos atrás. Quantas coisas nós fazemos que Jesus não mandou nós fazermos? Mas a gente achou que era bom fazer e fez. E quantas coisas nós não fizemos porque nós não perguntamos para Ele o que deveríamos fazer? Agora, como é que eu vou ouvir o que Ele quer que eu faça se eu não tenho um tempo para poder parar e conseguir absorver como Deus quer que caminhe? E às vezes tem coisas que precisam ser mais lentas porque elas precisam gastar mais tempo na preparação do combate espiritual. E tem coisas que não precisam ser mais lentas porque o combate espiritual virá depois. Você sabe quais são na sua vida? Você já sabe quais são? Então, se você não sabe, significa que a gente precisa mudar o nosso hábito espiritual. Antigamente a gente falava assim para as pessoas, no começo da caminhada, você tem que passar 1 hora de oração por dia, certo? Tá bom. De verdade, gente, quantas pessoas hoje conseguem parar 1 hora? Falam, vou ficar 1 hora de oração, no relógio assim, ó. Fecho a porta, paro tudo, fico 1 hora. Ninguém precisa responder. O que eu estou falando para a gente? Nós precisamos se queremos ser vigilantes, se não queremos tomar a bronca que Pedro tomou de Jesus, e Pedro e João e Tiago, que dormiram quando Jesus pediu para eles ficar acordados, e eu fico pensando, Jesus foi muito bonzinho, né? Um momento terrível, todos eles sabiam que o momento era terrível, uma ceia que foi, imagina, uma ceia onde Jesus pega pão e fala assim, ó, leva lá você, vou dar para você que vai me trair. E o outro discípulo fala, o que você quis dizer com isso, Jesus? Leiam lá no texto da última ceia. Quer dizer, uma ceia pesada, não é? De clima pesado, de sentimentos difíceis. E aí Jesus vai lá para o horto, fala para eles, vamos vigiar comigo. Eles dormem, daqui a pouco chega tudo o povo para prender Jesus. Que dia difícil, não é? Eu acho, vocês não acham? Um dia muito difícil. E o que eles fizeram? Dormiram. Então é difícil vigiar, é preciso treinar para vigiar. E treinar para vigiar significa tomar decisões de mudança de hábito na nossa vida. E as pessoas não fazem isso, e nós precisamos dizer isso, e precisamos ser exemplo para isso, e precisamos saber que há um combate, e que a gente precisa entrar no combate para compreendê-lo, porque ele acontece, e a gente precisa entender como a gente luta nesse universo. A Áurea pegou o capítulo 24 de Mateus, para ler aquele pedacinho do texto todo, mas o capítulo 24 de Mateus, ele é o capítulo do fim dos tempos, né? É o capítulo do fim dos tempos, o capítulo inteiro. É o capítulo do fim dos tempos. Ele prediz a ruína de Jerusalém, que acontece no ano 70. Que acontece no ano 70 depois de Cristo.
ele anuncia sinais de quando as coisas começarão, ele anuncia como serão quando chegar a mesma hora, que é bom você nem voltar para casa para pegar nada, porque não vai dar tempo de mais nada. Vai ser de uma hora para outra. Que vão ter muitos sinais, mas na hora que acontecer mesmo, vai ser de uma hora para outra, não vai dar tempo de nada. Ele fala, não desce para a tua casa para juntar roupa, não faz isso, não volta do campo, não dá tempo. E aí ele vai aprofundando, dizendo que é inesperado, que todo mundo vai ver, que não precisa ficar preocupado, porque todo mundo vai ver, não vai ter ninguém que não vai ficar vendo o que vai acontecer, é uma coisa bem transparente, então não é que está longe nem nada, mas que todas estas coisas têm que te preparar para isso. Ora, então não dá para se preparar na última hora, a gente vai ter que começar a corrigir as coisas da nossa vida agora, e para isso eu vou precisar aprender a gastar esse tempo e ouvir o Senhor e saber como é que eu vou caminhar com Ele e o que vale a pena, o que não vale a pena. Achei muito interessante quando a oração da manhã, né, a profecia da ponte. Né, é exatamente isso. A gente pode ter medo de continuar, mas o Senhor foi muito claro com a gente. Não fica pensando se a ponte é de madeira ou se ela é bamba, não fica pensando se ela é apertada, se ela é protegida. Taca-lhe pau. Vai para frente porque você tem que atravessar. Não fica com medo do que vai vir, você tem que fazer e vai para frente. Então eu acho que essa é a palavra que encerra a nossa formação de hoje. Nós precisamos vigiar, precisamos voltar a ter uma ideia clara do mundo espiritual, precisamos ter uma mudança de hábito para poder saber o que fazer, e nós temos que encarar o outro lado da ponte e andar. E andar. Não dá para ficar sonhando com o que passou, com como era antes, como o lugar que estava, não interessa, nós estamos aqui para o outro lado, não sabemos o que vai ser, mas nós vamos fazer, vamos atravessar. E essa determinação, ela é forte, não dá para dar desculpa, eu agora, em outro tempo da minha vida, filho, não tem outro tempo, você vai andar e pronto, vai ter que se virar. Vai andar do jeito que você anda, porque é o tempo que Deus te deu, mas parado você não pode ficar. Não é aquelas histórias que nós conhecemos, né, quando vêm os avisos, não é na realidade do Brasil, de vulcão, de terremoto, e a pessoa não quer sair. Eu estou aqui há 40 anos, não acontece. Se vier não tem importância, eu morro mesmo, vou ficar aqui. Não é como se a sua morte não impactasse a vida dos outros. Aliás, esse é um ponto muito sério, né? As decisões que a gente toma impactam a vida dos outros. Ou não impactam? Impactam. Eu tenho uma família que eu acompanho há mais de 20 anos, que o pai se suicidou por dívidas. Ele deixou uma carta que as dívidas tinham ficado muito grandes e ele se enforcou. Então ele tirou a vida porque ele não queria deixar a família naquela situação, fez lá uma espécie de um seguro para que não ficasse as dívidas para a família e tirou a vida dele. Bom, eu não preciso dizer que a família ficou anos lutando na justiça para poder pegar o seguro, né, porque o seguro alegou isso, e que é todo mundo destruído. Você não encontra um filho que não tem um monte de trauma por causa do suicídio do pai. E mesmo que ele deixou a carta não esclareceu nada para a família. Será que foi isso mesmo? E os pequenos? O pai não amava a gente? Né, porque não se importou em ficar com a gente, e traumas, e traumas, e traumas, e traumas, todos eles são adultos, todos eles já têm vida adiante, não tem um que não está ainda juntando os cacos. Vários na fé, vários caminhando com Jesus, alguns não, mas vários, mesmo assim, estão juntando o caco. Quer dizer, aquela decisão
não resolveu o problema. Eu não queria dar trabalho para os outros. E no final, deixou um legado de trabalho. Não é verdade? Então, nossa atitude tem consequência para os outros, a dos outros, que os nossos próximos, né? Tem consequência para a gente, então nós vamos fazer a nossa parte de vigilância nisso. Amém?